Fala aí, moçada, tudo bem? Olha ele aí de volta, professor Laurence na área. Moçada, sétimo ano, temos um tema novo hoje, né? Que é chamado então de igualdades e equações. Igualdade e equações. Estamos no livro então número 2, na aula número 16, quarta semana de aula, hein? Então vamos lá. Qual vai ser o tema de hoje que está aqui na tela? Nós temos o tema de hoje que é chamado de igualdades, tá? Igualdades. Então a gente vai começar, pessoal, a partir de hoje, dessa aula de hoje, a trabalhar um pouco de equações. Equações, igualdades, equações equivalente, igualdade, né? Então tem que ficar bem claro hoje, no encontro de hoje, a questão de igualdade. Né? Então igualdade, se você pensar em matemática, aquele sinal de igual, né? Mas agora em matemática, como é que eu posso entender um pouco dessa igualdade, né? Então agora vem aqui pro quadro, né? Nosso quadro aqui, ó, falar um pouco para vocês do chamado tema igualdade. Igualdade. Geralmente, pessoal, quando você fala em igualdade aqui na matemática, para a gente começar esse tema de equação, qual seria no dia a dia uma situação que, por exemplo, nos remete à questão de igualdade, de equilíbrio, igualdade de equilíbrio, né? Esse lado igual a esse lado aqui, ó. Este peso é igual a esse peso aqui. Quando você fala, por exemplo, em balança. Cara, a balança é um exemplo muito legal, muito clássico, da gente entender um pouco de igualdade, né? Porque quando você coloca algo na balança e ela fica equilibrada, equilibrado dá uma ideia de igual, né? De mesmo peso, de mesma igualdade. Então uma ideia de você começar a comparar a igualdade, encontrar, por exemplo, algumas medidas, alguns pesos, é através da balança, né? Então imagina o seguinte, ó, eu vou desenhar para vocês agora uma balança para a gente meio que entender a ideia dessa igualdade. Perfeito? Então vamos supor o seguinte, ó. Eu tenho uma balança equilibrada aqui, ó, né? Uma balança equilibrada aqui, ó. Então eu quero ter uma ideia de pesos de alguns objetos que, por exemplo, eu não tenho uma ideia do qual seria o peso. Vou fazer o seguinte, eu posso pensar no seguinte, ó. Se eu colocasse, por exemplo, aqui, ó, uma pedra, né? Uma pedra aqui, ó, tá? Essa pedra bem desse lado da balança. Essa pedra, por exemplo, ela tem, por exemplo, um peso de 2 quilos. Então eu fui numa loja de construção e o rapaz me vendeu uma pedra de 2 quilos. Isso eu sei com certeza que essa pedra tem um peso de 2 quilos. Beleza. E esses outros dois ladinhos aqui, ó, eu coloquei, por exemplo, eu coloquei, por exemplo, duas bolinhas iguais, idênticas nesse outro ladinho aqui, né? E notem que, por exemplo, quando eu fiz essa jogada de botar uma pedra de um lado, 2 quilos, e duas bolas iguais, idênticas do outro, eu percebi que essa balança ficou equilibrada, né? Ela ficou equilibrada. Então, quando ficou equilibrada, eu posso concluir que, por exemplo, essas duas bolas juntas, elas pesam 2 quilos. Você percebeu essa ideia de igualdade? Percebeu, né? Eles são iguais. As duas bolinhas juntas, elas são iguais, por exemplo, a 2 quilos. Estão entendendo a ideia de igualdade? E melhor, a gente pode pensar mais além. Se de fato esse equilíbrio acontecer, eu posso entender que cada bolinha aqui, ó, ela vai ter, por exemplo, um total de 1 quilo de peso aqui, ó, 1 quilo de peso, e aqui mesma coisa, aqui você coloca 1 quilo. Né? Então, se você entender essa ideia de igualdade, nós aos poucos vamos conseguir encontrar quem? Alguns valores chamados de valores desconhecidos. Né? Alguns valores desconhecidos, através desse equilíbrio. Então, dessa forma, você consegue ter uma ideia de peso só por essa igualdade. Você concorda comigo? Vamos criar mais um exemplo de balança para logo mais a gente fazer alguma atividade de igualdade? Então, novamente, o Laurence vai agora colocar aqui, ó, uma balança. Tá? Vamos trabalhar sempre com balanças equilibradas, tá? Porque daí você consegue ter uma noção, através do equilíbrio, de pesos, de valores, de objetos que, por exemplo, eu quero que você encontre. Ok? Então, por exemplo, agora aqui, ó, vou colocar então essa mesma pedra desse lado da balança, tá? Essa pedra ainda pesando 2 quilos aqui, ó, 2 quilos. Eu coloquei, por exemplo, desse lado aqui, ó, agora mude a situação, tá? Fazer, por exemplo, aqui, ó, deste lado aqui, ó, vou colocar uma bolinha vermelha, tá? E do outro lado lá, moçada, vou colocar, por exemplo, assim, ó, 1, 2,
três bolinhas vermelhas idênticas, tá? Idênticas, inclusive, pessoal, com essa igualdade a essa outra bolinha aqui, ó. Tá? Então fiz um outro desenho de um outro equilíbrio, tá? A balança é uma sacada legal de você entender essa ideia de equilíbrio e igualdade para encontrar medidas de valores desconhecidos, para encontrar valores, enfim, né? Então se você fazer essa observação aqui, ó, na balança, pessoal, na balança, nós podemos concluir o seguinte: essa bola aqui, ó, ela tem o mesmo peso que essa bola aqui, ó. Tá? Se você botar então uma balança, que são bolas iguais, uma bola de um lado, uma bola do outro, a balança está equilibrada. Legal. Então posso concluir, por exemplo, que essas duas bolinhas aqui, ó, essas duas bolinhas aqui, elas vão ter o peso dessa pedra aqui. Você percebe a ideia de igualdade? Que, por exemplo, então, essa bola equilibra com essa bola, e para que haja equilíbrio mesmo, essas duas bolinhas aqui, ó, elas vão ter, por exemplo, o peso dessa pedra de 2 quilos. Então, logo por consequência, nós podemos, novamente, concluir que o valor desconhecido, cada bolinha vermelha, ela tem, por exemplo, esse peso aqui, ó, 1 quilograma. Né? Então vejam que são situações bem do dia a dia, bem simples de você entender, na questão de equilíbrio, para você encontrar valores do quê? De números chamados de desconhecidos, através da onde? Das igualdades, né? Através das igualdades, através do equilíbrio, beleza? Então vamos agora para a atividade de vocês aí. Olhem para a tela, olhem para a tela. Lá na página do livro de vocês, é a página 108. Tá? A atividade proposta para nós, novamente, uma balança, tá? Uma balança. Só que agora com bolas um pouco diferentes, né? Com bolas um pouco diferentes. Então a questão fala assim, ó, observe a balança a seguir, ela está equilibrada, tá? Então para nossa aula de hoje ela ser válida, para você encontrar, por exemplo, medidas, valores de alguns, né, números ou pesos desconhecidos, é legal que você tenha, por exemplo, essa balança equilibrada, né? Para você ter essa igualdade para tirar conclusões. Beleza, ela está equilibrada, ou seja, a massa de duas bolinhas vermelhas e uma bola azul é igual à massa de duas bolinhas vermelhas mais o valor, por exemplo, ali de 1 quilo, né? Então vejamos aí, nós temos, por exemplo, que fazer então análise dessa questão, ok? Só para você observar nessa questão, a figura está meio estranha, mas as bolas são todas vermelhas, tá? Que dá a impressão que lá na nossa figura, a nossa imagem lá, que as bolinhas elas são, por exemplo, o tom desse vermelho são diferentes. Não são, tá? É o mesmo vermelho, tá? O mesmo vermelho. Então vejamos aí, tem bolas vermelhas, bola azul e um peso de 1 quilo. É isso, tá? Nessa atividade aí. Então, número 1. Analisando os dois pratos da balança, que objetos podem ser retirados de modo que fique equilibrado. Então nós temos aqui, ó, exercício número 1, vou até desenhar para você entender, né, a ideia dessa questão. Então você tem, por exemplo, uma balança, então você coloca esse equilíbrio aqui. De um lado, por exemplo, nós temos ali um objeto de 1 quilo, aqui ó, objeto de 1 quilo deste ladinho aqui, ó, 1 quilograma é este peso dessa pedra lá. Nós temos também desse lado aqui, ó, duas bolas vermelhinhas iguais, idênticas, mesmo tamanho, mesmo peso, né? Desse outro lado esquerdo, nós temos duas bolas vermelhas, também iguais, idênticas às de lá. E, por exemplo, aqui uma bola azul. Olha que legal, hora de fazer comparações. Gente, antes de responder perguntas da questão, de quanto é que vale um peso de um, de outro, você concorda comigo que, se de fato tiver tudo equilibrado, as duas bolinhas vermelhas com as duas vermelhas se equilibram? Então se você botasse, tira tudo, deixa duas bolas vermelhas de um lado e duas do outro, tá equilibrado, beleza? Então essas duas bolas vermelhas com essas duas estão equilibradas. Logo, nós podemos concluir que essa bola azul, ela tem um peso de 1 quilo, não é? Olha o equilíbrio, equilibradinho e tal, beleza? Então conclusões, legal. Então já podemos tirar algumas conclusões só olhando para essa igualdade. Certo? Esse equilíbrio eu posso chamar então de igualdade, tá? Então aqui, ó, nós temos, por exemplo, uma igualdade. Uma igualdade. É assim que você faz. Tudo bem. Então agora já posso falar que a bolinha azul tem 1 quilo, né? E as bolas vermelhas, todas elas são iguais, idênticas, de mesmo peso, tudo igual. Então voltando aqui para a conclusão. Número 1. Analisando os dois pratos da balança, que objeto nós podemos retirar para que, por exemplo, essa balança fique equilibrada? Duas situações. Nós podemos tirar para ficar equilibrado o quê?
Podemos tirar duas bolas vermelhas aqui e duas bolas vermelhas lá. Tá equilibrado, ok? Tá, essa é a resposta mais comum que você poderia pensar, mas daria para pensar mais além. Que tal tirar uma bola azul aqui e aquele peso de 1 kg? Também dá certo. Tá? Então tem duas possibilidades. Tirar bolas vermelhas em ambos os lados ou tirar bola azul de um lado e 1 kg do outro. Também está equilibrado, né? Essa é a resposta da número 1. Tá? Da número 1. Beleza. O que nós podemos concluir, número 2, tá? O que nós podemos concluir se ao retirar as bolinhas vermelhas da balança o equilíbrio for mantido? Então ele falou o seguinte, que se você, por exemplo, retirar as bolinhas vermelhas da balança, ó, tira a bola vermelha daqui e tira as bolinhas vermelhas de lá, o que nós podemos concluir? Que a bola azul ela vai ter peso de 1 kg, que seria, por exemplo, aquela nossa primeira análise da questão. Bola azul, ela tem, por exemplo, um peso de 1 kg, essa vai ser a resposta, né? Então, letra B, a conclusão é que, por exemplo, essa bola azul vai ter 1 kg. Gente, uma pergunta para vocês, dá para encontrar, por exemplo, o peso da bola vermelha? Não dá, né? Faltam informações. Então a gente pode concluir que a bola azul tem 1 kg, mas as bolas vermelhas, infelizmente, nesse caso em específico, nós não temos informações suficientes, tá? Para encontrar, por exemplo, o peso das bolas vermelhas, ok? Então olhem para a tela, atividade para casa de vocês está ali, ó. Lá na página 110, atividade número 1, que é uma questão de você brincar de balancinhas, né? Fazer equilíbrio e a partir daí tirar conclusões do que? Encontrar os valores desconhecidos, né? Encontrar os valores desconhecidos. Então tá certo, gente. Um abraço do professor Laurence e a gente se encontra na próxima aula. Valeu? Tchau, gente!